A desigualdade das médias é o resultado estabelecido pelo seguinte teorema. Vamos supor que eu tenho n valores positivos x1, x2, xn. Então, o tempo todo aqui nós vamos estar falando de valores positivos. E vamos considerar a média aritmética, geométrica e harmônica desses valores. O teorema faz duas afirmativas. A primeira delas é que entre a média aritmética, a geométrica e a harmônica vale essa desigualdade. A maior ou igual a G, maior ou igual a H. A segunda afirmativa é que só tem um jeito de qualquer uma dessas desigualdades se tornarem igualdades. O único jeito é todos os valores serem iguais. Nós vamos fazer essa demonstração, mas vamos começar observando que, na verdade, basta a gente se preocupar em provar a primeira parte da desigualdade. Ou seja, nós vamos provar que, se conseguirmos demonstrar que A é maior ou igual a G sempre, então isso acarreta que G vai ser maior ou igual a H sempre. E a maneira de mostrarmos que isso de fato ocorre aplicando a desigualdade entre a média aritmética e geométrica aos inversos dos números x1, x2, xn. Ou seja, é o seguinte, suponhamos que a gente já tenha demonstrado que A maior ou igual a G. Vamos aplicar essa desigualdade a 1 sobre x1, 1 sobre x2, 1 sobre xn. Isso resulta em 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre xn dividido por n, a média aritmética deles, maior ou igual que a sua média geométrica, que é a raiz enésima do produto 1 sobre x1, 1 sobre x2, 1 sobre xn. Estamos tratando somente com números positivos. Logo, essa desigualdade pode ser reescrita invertendo o resultado em cada um dos dois lados e trocando o sinal da desigualdade. Ou seja, obtemos desse modo que n sobre 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre xn é menor ou igual do que 1 sobre a raiz enésima de 1 sobre x1 vezes 1 sobre xn, e é claro que isso é exatamente a raiz enésima do produto x1 vezes x2 vezes xn. Ora, essas expressões são exatamente a média harmônica e a média geométrica dos números iniciais. Então, aplicando a desigualdade entre a média aritmética e geométrica aos inversos, nós fomos capazes de obter a relação entre a média harmônica e a média geométrica dos números iniciais. Além disso, se nós vamos demonstrar que para a média aritmética e geométrica vale a desigualdade, com igualdade somente quando todos os valores são iguais. Então, para que nós tenhamos igualdade aqui, a gente deve ter igualdade aqui e deve ter igualdade aqui. Mas para haver igualdade aqui, isto é, para a média aritmética ser igual à média geométrica, todos esses valores, 1 sobre x1, 1 sobre xn, têm que ser iguais. Portanto, o único jeito de eu ter essa igualdade é tendo x1, x2, xn, todos iguais. Portanto, basta realmente que a gente foque a nossa atenção em demonstrar que A é maior ou igual a G. Então, nós vamos começar com um caso mais simples, que é o caso em que eu tenho apenas dois valores. Então, o caso n igual a 2, a gente demonstra calculando a diferença A menos G e mostrando que ela é sempre maior ou igual a zero. Então, a diferença A menos G é x1 mais x2 sobre 2 menos a raiz quadrada de x1, x2. Isso é a mesma coisa, então, colocando aqui num denominador único, que x1 mais x2 menos duas vezes a raiz quadrada de x1, x2. Que, por sua vez, é a mesma coisa que a raiz quadrada de x1 menos a raiz quadrada de x2 ao quadrado. Né? De fato, quando você eleva isso aqui ao quadrado, você vai ter o quadrado do primeiro número, que é o x1, mais o quadrado do segundo, que é x2,
menos 2 vezes o produto dos dois, que é esse termo menos 2 raiz de x1, x2. Ora, como isso aqui é um quadrado dividido por 2, é claro que isso é sempre maior que ou igual a zero. Além disso, só tem um jeito disso aqui ser igual a zero. O único jeito aqui disso aqui ser igual a zero é esse número aqui ser igual a zero. Mas para que esse número seja igual a zero, eu devo ter raiz de x1 igual a raiz de x2, que é a mesma coisa que x1 igual a x2. Portanto, mostramos que A é maior ou igual a G, com a igualdade ocorrendo somente quando x1 igual a x2.